que vir em tua casa, irmãos, é o tema, como eu falei dessa palavra bíblica. Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo Reis, do capítulo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 12, segundo Reis 20, a partir do 12. Vamos ler esse texto, irmãos. Eu lerei uma versão clássica da Corrigida de Almeida, mas o irmão acompanha aí a leitura na sua Bíblia enquanto lemos. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias deu audiência, em outra versão tem, deu ouvidos aos mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto havia nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias, em outra versão tem, e que viram em teu palácio? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo algum de seus filhos que procederem de ti e que tu gerares, levarão, e eles serão eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois não é assim, se em meus dias vai haver paz e segurança? Meus irmãos, temos aqui esse texto. O contexto dele é justamente dentro daquele reino do sul, onde Ezequias, porque sabemos que Israel, quando foi dividido em reino do norte, com a capital Samaria, ou Samária, segundo outros, e o reino do sul, com capital, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. O rei Ezequias, ele foi rei nesse reino do sul. E temos aqui nesse texto, capítulo 20, para os que são leitores da Bíblia, sabem muito bem, aquela cura maravilhosa do rei Ezequias, de forma poderosa, com mão forte de Deus, quando ele recebe Isaías, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele pode voltar o seu rosto para a parede, buscar a Deus em contrição. E o Senhor fala ao profeta Isaías não tinha saído do palácio, volta imediatamente para o rei Ezequias e disse: olha, eu ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, eis que te darei mais 15 anos de vida. E dentro desse contexto aí, irmãos, pouco tempo depois, nós vamos ter esse episódio, nós vamos ter aqui essa narrativa, não é? Que nós acabamos de ler. E o que nós queremos aqui é destacar alguns cuidados que nós precisamos ter. Enquanto crentes, cada um aqui de nós, a partir de mim até cada um de nós. Enquanto famílias, enquanto igreja e enquanto sociedade, sim, enquanto nação, nós precisamos ter. Mas mais precisamente, uma palavra voltada para nós, enquanto família e enquanto igreja. Irmãos, o primeiro cuidado que nós devemos ter
é o cuidado com o tempo em nossa vida. Cuidado com o tempo em sua vida. O tempo. Porque nós vamos ver que no versículo 1, note aí na sua Bíblia, no versículo 1 desse capítulo 20 de 2 Reis, vai justamente iniciar por esse tempo, naquele tempo, destaca o tempo que Ezequias ficou doente. Ele estava com uma úlcera, ele estava prestes a morrer. Então, o tempo ali foi um tempo de prova, de dificuldade. Possivelmente já vinha lidando com essa enfermidade, com essa doença. Então, foi um tempo difícil, foi um tempo de lidar com doença, com enfermidade, que quem passa aqui sabe muito bem. O que ela traz a estabilidade emocional, muitas vezes a estabilidade financeira no seio da família, porque tem os cuidados, tem as medicações, tem o preço daquilo que, para quem tem plano de saúde, o plano não cobre, e vai. Nesse tempo aqui, os recursos medicinais, nós sabemos, eram parcos. E foi-se feito, possivelmente, de tudo. Mas aquele tempo era um tempo onde ele enfrentou a doença. E agora no versículo 12, vá para o versículo 12, que você vai ler, naquele tempo, ou seja, já tinha passado a cura milagrosa, de forma maravilhosa, não é? Deus faz com que acontecesse um fato que o próprio Ezequias e os comentaristas bíblicos, fazendo alusão a essa atitude do rei Ezequias, porque ele pediu um sinal. Olha, ele pediu um sinal. Ele disse: que sinal? Porque o profeta disse: olha, põe aí uma pasta de figos, não é? E ficará bom. Irmãos, eu pergunto sinceramente, foi a pasta de figos que curou Ezequias? Não foi, irmãos, não é? Não foi a pasta de figos. A pasta de figos podia até ser como alguém que quer desmistificar ou demitizar, não é? Os milagres da Bíblia, dizendo: não, aquela pasta poderia ter algum recurso ali natural que pudesse... Irmãos, nós não temos como nos enveredar por esse caminho. A cura de Ezequias foi milagre do Senhor. E ele pede um sinal. Ele diz: que sinal haverá de que eu ficarei de fato curado? Não é bom pedir sinal quando Deus disse que vai curar, viu? Não peça não. Porque Ezequias aqui, ele errou. Ele errou. A gente não tem que pedir sinal nenhum. Nós temos que crer que aquilo que o Senhor falou, Ele é poderoso para cumprir, diz a Escritura, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, por que é que eu vou pedir sinal algum ao Senhor? Para que possa então crer e houve o sinal, então eu fiquei curado mesmo. Não, irmãos. Mas aí o profeta Isaías diz: olha, você vai escolher. Eu quero lhe dizer que Deus tem poder de fazer regredir a sombra do sol, porque tinha o relógio de Acás. Nesse tempo não tinha relógio que nós usamos, dessa forma aí. Era uma escada que se tinha, onde pelo sol, a projeção da sombra do sol, naquelas escadas, então se tinha a ideia, não é, da hora, do tempo. Então, ele disse: o que é que você escolhe? Porque Deus é dono do sol, não é? Foi Ele quem criou o sol. E você quer que adiante a sombra do sol ou quer que regrida? Ele disse: não, adiantar, em outras palavras, é fácil, pode ocorrer, ou seja, Deus, isso aí é pequeno, eu quero que regrida essa sombra. E de fato, irmãos, regrediu essa sombra, algo assim que nós, o ser humano, por mais tecnologia alta que tenha, não tem poder de fazer, regredir o tempo. Já pensou se a gente pudesse voltar tempo? Não é? Algumas atitudes nossas, algumas ações, nós teríamos o cuidado de rever, de refazer, fazer diferente ou fazer melhor. Então, de fato, aconteceu. E naquele tempo, irmãos, nós percebemos que depois da cura, esse aspecto milagroso, depois desse tempo maravilhoso, agora Ezequias vai ser, irmãos, provado no tempo, naquele tempo ali. Então, cuidado com o tempo da sua vida. O que acontece durante o tempo da sua vida, tá certo? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais, o irmão vai notar aquilo que se trata
em relação à vida, em relação ao tempo que nós destacamos. Segundo, cuidado com quem você faz aliança. Cuidado, muito cuidado. Porque no versículo 12, veja o versículo 12 agora ele inteiro, diz que naquele tempo enviou Berodaque Baladã. Eu não conheço ninguém com esse nome, se você conhece me diga. É um bíblico, mas ninguém bota em filho, e não bote não. Sabe por quê? Significa filho de Marduk. Marduk era um deus adorado por Babilônia e por outros povos, né, antigos. E não coloque, está na Bíblia, mas não é de Deus, tá certo? Não é de Deus. Então, Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, o rei, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Então, era próprio, irmãos, quando a gente vai pesquisar sobre essa atitude de dar presente, não é, dos reis, de poderem enviar cartas, era normal na época, quando havia uma aliança. Se os reinos eram aliançados, vamos dizer assim, né, tinham feito alianças, então era natural. Possivelmente, eu não quero aqui afirmar, porque há dúvida ainda, né? O reino do sul, Ezequias, tinha feito uma aliança já com o rei de Babilônia. Possivelmente essa aliança era feita para acontecer esse presente, para acontecer essa carta enviada, para acontecer que essa embaixada de Babilônia, os embaixadores, a comitiva de Babilônia, né, enviado por esse rei, né, pudesse chegar ao reino do sul, pudesse chegar a Ezequias. E então era costume, por quê? Porque a notícia da cura de Ezequias correu não apenas até Babilônia, chegou até o reino de Babilônia, mas aos reinos ali em redor. Diz, olha, o rei de Judá, Ezequias, estava para morrer, já estava com o pé na cova, como às vezes algumas pessoas dizem, mas o Senhor tirou de lá, o Senhor deles, o Deus deles, né? Tirou de lá com mão forte e está vivo. Está vivo aí. Então essa notícia correu e chegou ao rei de Babilônia. Então as cartas são enviadas, os embaixadores são enviados. E, irmãos, nós precisamos aqui destacar o aspecto histórico, que é um ponto, tudo bem, não é? Que se recebesse, mas havia uma aliança, e eu creio nisso, porque há muitos comentaristas bíblicos que destacam uma aliança, uma possível aliança de Judá com Babilônia. E aí nós precisamos ter cuidado com quem nós fazemos sociedade, com quem nós fazemos aliança, com quem nós fazemos compromisso. Cuidado com quem você se associa, porque não é com todo mundo que você vai ter que se associar. Eu diria, até ninguém se escandaliza, até às vezes com irmãos, ou seja, de sangue da sua família, ou irmãos na fé. Cuidado, cuidado, porque como pastor, sem entrar em detalhes, nós temos acompanhado alguns casos que ocorrem, tristemente ocorrem, de uma associação ou de uma sociedade feita nos negócios, e que elas são desfeitas, não porque um chega à conclusão e diz, olha, vamos separar, cada um agora vai seguir o seu caminho, amigavelmente, não é? Que bênção, que Deus lhe abençoe. Não, por causa, irmãos, de atitudes de uma parte ou de outra, que trouxe prejuízo, trouxe desastre, trouxe uma tragédia, um desentendimento, uma discórdia pela forma que a coisa foi feita. Então, cuidado com quem você se associa. Cuidado. Cuidado, irmãos, com quem ou o que entra em sua casa, em sua vida. Cuidado com quem entra em sua vida. Jovem, moça, rapaz, cuidado com quem quer entrar em seu coração, porque pode vir com presente e com um discurso bonito, aquela palavra bonita, que você olha de cá e diz, é de Deus, que bênção, que venha, tudo que vem a mim, disse Jesus, e às vezes a gente até usa os versículos bíblicos, de maneira nenhuma lançarei fora. Cuidado,
Cuidado com quem entra na sua vida, cuidado com quem você faz compromisso, com quem você faz aliança. É um segundo aspecto em relação a esse cuidado, irmãos, do que viram em tua casa. Cuidado com esse aspecto que nós percebemos no texto. Irmãos, há um terceiro elemento dentro desses cuidados que precisamos ter. Cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado a quem você dá ouvidos. No versículo 13, vê aí o início do versículo. E Ezequias lhes deu ouvidos. Na versão que eu li aqui tem, e Ezequias então deu audiência aos mensageiros. A oitiva, não é? Porque trouxeram presentes e trouxeram palavras, cartas que seriam lidas. Trouxe a voz, esse o desejo lá manifestado, os protestos, como é que diz em ofício, né? De saúde, de prosperidade. Mas cuidado com quem é você dá ouvidos. Eu não quero forçar o texto com esse aspecto, não. Mas nós sabemos que se eles chegassem e apenas falassem, e ficasse aí, seria muito bom, mas a coisa vai, parece que como uma areia movediça, vai se aprofundando para o mal, para a tragédia. Então, cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Porque tem vozes, seja dentro de casa, fora de casa, no relacionamento de trabalho, na repartição, na igreja, fora da igreja, onde tiver um ser humano, que muitas vezes não é voz de Deus para abençoar, para edificar, não é só falar palavras bonitas, não. Não. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, quem sabe, você empresta o seu ouvido para vozes que não vão lhe trazer saúde espiritual. Então, cuidado a quem você empresta o seu ouvido. Irmãos, eu naturalmente me permito aqui um adendo dentro dessa palavra, como pastor e diante dos irmãos eu estou sendo visto. Naturalmente, os irmãos, quando eu entrei ali, os olhares voltaram, quando eu sentei, a forma que eu coloco a perna, se eu mexo com a orelha, com esse ouvido tapado hoje, não é? A forma que eu me porto, o que eu falo, como procedo, se eu chego para um e falo, e se não chegar para outro, com o mesmo cuidado, vendo, porque às vezes a gente não vê, e dá atenção, dentro de um padrão a todos, e não está com querência, não é? De alguns, um grupinho, pessoas que me amam, e que eu vejo de cá e que quero fazer mais as pazes, às vezes, os momentos, eu sou também observado. Mas nós sabemos também, naturalmente, que pastor, e está chegando o dia do pastor, o pastor geralmente é objeto de comentários, né? De comentários. E há comentários e comentários. Eu não sei, eu quero crer aqui, que se ocorre em minoria. Aquilo que se fala da igreja, quando se senta ainda, não é? Numa mesa para tomar um almoço, uma refeição em família. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, algumas coisas que nós comentamos na frente dos nossos filhos, quando são pequenos e já começam a entender sobre a igreja, sobre o pastor, sobre algum líder, e nós vamos comentando ali questões que nós não temos como provar, e mesmo que elas aconteçam, não são um momento ali, e aí os filhos vão tendo aquela ideia. Disse, puxa, se os meus pais estão comentando isso, em relação a líderes, a pastores, a igreja, o que ocorre, o que deixa de ocorrer, quais são os defeitos, quais são os problemas, então, como é que eu quero ir para um lugar desse? Que canta a fé, que canta o amor, que canta, não é, as questões bíblicas. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você dá ouvidos. Irmãos, naturalmente eu ouço muita coisa. Muito. Os irmãos, né, imaginam naturalmente uma igreja desse porte. O olhar, né,
da Piba está em toda Aracaju e às vezes até fora dela. Mas não leva a efeito aquilo que ouço, se eu não puder, muitas vezes, ter a comprovação. Ter a comprovação daquilo que está sendo falado. E às vezes, não dou mesmo. E você não deve dar ouvidos a algumas falas. Algumas falas. Não empreste o seu ouvido a isso. Mas nós vamos adiante, irmãos, e para um outro cuidado que devemos ter. Cuidado com o que vê em sua casa. Cuidado com o que mostra, você mostra em sua casa. Cuidado com o que pessoas vão ver em sua casa. E cuidado com o que você mostra em sua casa. O versículo 13 ainda, continuando agora por inteiro, o versículo 13. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, meu pai, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, e nem todo o seu domínio. Irmãos, era prática normal, quando recebiam embaixadores, uma comitiva desse porte, não é? Seja de Babilônia ou de fosse, aliançados que eram, era de praxe, aquele reino que recebia, o rei apresentar, fazer alguma apresentação do seu poder, né? Do seu poder, o poder que ele tinha, as riquezas, não é? Demonstrar. Hoje os jovens chamariam de ostentar, não é? E não é só dos jovens, faz parte do nosso vocabulário, é uma ostentação. Então era próprio isso, para mostrar poder, não é? Não é muito diferente hoje não, as pessoas ostentam. Elas querem ostentar o seu carro novo, não é? O carro que compraram, a casa nova, não é? E até certo ponto, o mostrar, e às vezes até o orar. Tem gente aqui que me diz, Senhor, ô pastor, aliás, ora aqui, agradecendo comigo a esse carro que nós compramos aqui, não é? Geralmente ocorre com carro 0 km. E eu vou e oro, irmãos. Só não faço ungir com azeite, mas eu oro sim. Oro com meu irmão porque eu me alegro com a sua vitória. Louvado seja Deus, me chame mesmo que eu vou. E oro. Mas nós sabemos que esses irmãos não fazem, eu creio assim, para ostentarem. Não é? Mas era próprio dos reis, irmãos. No reinado, nós estamos em um sistema de governo diferente, acontece isso, não é? Porque no reinado, onde o rei, a voz do rei era a última, não é? Não aconteceria. E também não acontece conosco, em certo grau, que nós não devemos fazer isso, mas nós sabemos que isso ocorre, não é? Em termos de sermos humanos, claro. Mas, irmãos, cuidado com o que vem em sua casa. Cuidado com o que você mostra. Porque quando recebemos alguém que não faz parte da família, alguém que não é amigo, o que é que nós fazemos? Geralmente vai até a sala. Não entra nos quartos. O quarto é local de intimidade da casa. Olha, eu sou pastor e conheço irmãos aqui, entro às vezes em quarto da casa quando sou chamado para orar por alguém ou com alguém que está dentro do quarto e não pode sair. Mas geralmente me reservo ali, quando vou com Sônia, minha esposa, nos reservamos ali aos compartimentos que são comuns à casa. Porque aquilo que é íntimo, nós mostramos a quem? Aos íntimos. Faz parte da nossa intimidade. Tem amigo que entra na casa, você conhece um amigo assim? Como se fosse a casa dele, né? Vai entrando, abre a geladeira, né? Entra no quarto. E de fato se é amigo mesmo do peito. E para ser amigo você já discutiu alguma vez, e quem sabe um tempo ficou bicudo um com o outro, não é? Porque se não aconteceu isso, louvado seja Deus, mas dificilmente uma amizade não ocorre assim, mas não deixam de se amar. E não deixa você passando necessidade, porque é isso que é amigo. Ele chegar, como diz a palavra, amigo mais chegado que o irmão. Chega na hora certa, lhe ampara, lhe dá o ombro para você chorar, não é? Pega você, vai junto, dá a mão e leva. Está com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Esse é um amigo.
Não é quando há prosperidade, não. É quando você está lá embaixo, no fundo do poço. Ele chega junto. Então esse pode entrar sim. E ele não precisa nem pedir licença. Vai entrando e vai mesmo. Porque vocês são amigos. Mas há estranhos, irmãos. A gente que vem mesmo com recomendação de um reinado ou de um rei, que Babilônia não era essa coisa toda não ainda, sabe? Não era esse poderio. Mais tarde vai ficar. Mas Babilônia ainda era um reino, ainda com as suas atuações pequenas. Seu poderio pequeno. Mas já havia, quem sabe, um certo interesse, irmãos. Não é? Já havia um certo interesse, não podemos deixar de cogitar sobre isso. Não propriamente daquele rei, porque nós vamos ver adiante quanto tempo isso aqui, dessa palavra de Isaías, para se cumprir de fato aquilo que o profeta vai dizer. Mas, irmãos, o fato é que nós precisamos ter cuidado com o que veio em nossa casa, com o que os outros veem em nossa casa. Percebemos, irmãos, que Ezequias mostrou aos embaixadores todos os seus tesouros e todos os seus armamentos. Não é a minha área, irmãos, porque a minha área é pastoral, eu entendo um pouco de igreja e de Bíblia, porque faz parte do meu dia a dia. Mas mostrar a arma, seu poder bélico, uma apresentação tudo bem, mas mostrar tudo que você tem, escancarar sim, não é? Nós não falamos quanto ganhamos para os outros. Me diga que você vai me dizer quanto você ganha. Alguns dizem, né? Mas ninguém sabe, às vezes. Talvez nem marido e mulher saibam o que ganha um ou outro quando trabalham, que não deve ocorrer, porque eu não sei para que esse segredo, não é? Por que é o segredo de se saber quanto seu marido ganha? Por que é que ele está fazendo esse segredo? Procure saber mesmo, porque tem que saber. E melhor, tenha uma conta conjunta. Tenham, procure ter. Porque nós temos casos de que o marido foi embora e ninguém sabia a senha de nada, ninguém, até hoje está correndo aí, quem sabe. Ninguém sabia porque ele controlava tudo ali, era como se fosse o Deus dele, e de fato era um Deus. Então, cuidado com o que veio, cuidado com o que você mostra. Irmãos, no versículos 14 e 15, acompanhe na sua Bíblia. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele, o profeta: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Irmãos, o profeta Isaías notou a chegada da embaixada. Ele notou. Só que ele não foi convidado pelo rei Ezequias. Ele não foi. Seria comum Isaías ser convidado. Isaías era um profeta palaciano. Isaías, ele teve um ministério profético longo. O rei Uzias já era morto. Veio Acás, Jotão, depois veio Ezequias. Ezequias era de mais idade, era profeta ali no Reino do Sul. Mas não foi convidado para a festa. Não foi convidado. De forma que depois que a comitiva vai embora, a embaixada vai embora, o profeta Isaías, enviado por Deus, porque ele vai usar o assim diz o Senhor, não foi se queixar diante do rei: ô rei, teve uma festa aqui, o senhor nem me convidou, não é? Nem me convidou para esse banquete, porque, irmãos, foram dias e dias. Não foi um tempo, um momento, não. Essa embaixada aqui passou porque Ezequias mostrou tudo quanto tinha no reino. Então, não sabemos quantos dias foram, mas foi muito tempo. E aí o profeta não foi reclamar porque ele não tinha sido convidado. Porque o profeta não era próprio do profeta, principalmente o profeta Isaías, fazer isso. Ele leva uma palavra. Assim como anos atrás ele levou uma palavra para Ezequias: olha, apronta aí a tua vida, porque você não vai viver. Palavra dura, não é? Assim como ele voltou
para dizer, olha, vai viver. Vai viver de novo. Vai viver, aliás. Por quê? Porque era próprio do profeta usar o assim diz o Senhor, e não eu acho. Eu penso que é assim, não. E ele então faz as perguntas. Essas perguntas aqui categóricas diante do rei Ezequias. O que disseram? Lembra do dar ouvidos? O que disseram? O que falaram? Porque se você dá ouvidos e aplicando-se a nós, ainda propaga aquilo que deu ouvido, que não, você não sabe nem se foi verdade, você imagine aí a tragédia que pode ser. Porque é um efeito, como um efeito assim, dominó, sabe? Vai correndo, correndo, correndo. O que disseram? O que falaram? Outra pergunta. De onde vieram? De onde vieram? Ezequias sabia de onde tinham vindo. Mas o que viram? O que olharam? O que é que eles viram aqui em tua casa, aqui no palácio, aqui no reino? Irmãos, nós chegamos à conclusão de que, em vez de testemunhar do poder maravilhoso de Deus, curando a sua vida, porque, note bem, volta um pouquinho, o rei de Babilônia tomou conhecimento que Ezequias estava curado, e foi esse aspecto que fez com que ele enviasse a embaixada até Judá. Qual era a de Ezequias e qual deve ser também a minha e a sua postura? Não era dizer, olha, o rei, o nosso rei maior, o todo-poderoso, o Deus de Israel, o maravilhoso Senhor, aquele Deus que tudo pode, aquele Deus que aquilo que ele fala, ele cumpre, ele me curou, e ali dá um belo testemunho, irmãos. Mas o que foi que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias mostrou as suas riquezas, o que ele tinha, ostentou. Não tenho problema algum com o que se coloca em carro. As frases de carro. Mas eu penso que algumas frases, foi Deus que me deu, ali atrás, para a gente ler quando para atrás, né? Guiado por Deus. Um dia desse eu vi, eu digo, meu Deus, ajuda a não aqui ser muito irônico em relação a isso. Porque guiado por Deus, mas tinha um amassado profundo no fundo do carro. E nós sabemos, nós que dirigimos, sabemos que bateu atrás, quem é o culpado? Quem é o culpado é o que bate. Mas muitas vezes você freia indevidamente, por isso que às vezes não dá para ter atenção, então é melhor às vezes nem frear. Numa lombada, se veio, é melhor passar. Diminua a velocidade e passe. Guiado por Deus, mas com uma batida assim enorme, eu digo, meu Deus, estragou, se estava no seguro, tudo bem. Mas só o prejuízo até chegar. Mas tem algumas inscrições, e os irmãos sabem porque eu estou colocando isso. Foi Deus que me deu. E eu tenho outras lá que devia vir dentro, do lado de dentro, na frente assim do motorista. Para ele ler, olha, foi Deus que lhe deu, é do Senhor, não é seu. Então, se o menino sujar um pouquinho aí, a gente que tem carro é muito cuidadoso, e tem uns que são mais cuidadosos ainda. Parece o santo dos santos o carro. Não pode ter um pouquinho. Às vezes, quem sabe, você zela tanto por aquele carro, do que mais zela, me permita, porque eu não estou aqui para alisar você não, do que zela de sua vida espiritual. Mas, irmãos, Ezequias, voltando a ele, ostentou, em vez de testemunhar. Tem alguns testemunhos que são ostentações, né? Tem testemunhos que a gente tem que orientar bem, porque tem testemunho que só foca aquilo que Deus e coisa boa. Deus me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo, me deu aquilo. Eu digo, rapaz, creio sim que Ele dá. Agora, foi Deus que deu, então toda a honra, toda a glória ao Senhor. Mas vamos também falar das lutas, das curas, da libertação que Deus operou em nossa vida, do milagre que Ele fez em nossa família. Vamos testemunhar também. Vamos tirar esse olhar da perspectiva humana e material, que muitas vezes é a sociedade, mas que você às vezes coopera, e eu, em fazermos a leitura das pessoas pelo que tem, e não pelo que a pessoa é. E percebemos então, irmãos, que
o rei Ezequias perdeu uma grande oportunidade de enaltecer o Deus de Israel. Se eles tinham vindo, pois tinham ouvido da recuperação da saúde dele, irmãos. Era o momento do rei apresentar aquele que foi responsável pela cura dele. Perdeu uma grande oportunidade. Que oportunidade Ezequias teve para dizer, diga ao rei da Babilônia que o Deus de Israel foi que fez isso, o Todo-Poderoso, o Senhor. Porque para as outras nações, veja que coisa, e acontece conosco. As nações, quando invadiram, principalmente o reino de Israel, o reino do norte, e aconteceu também no reino do sul, quando entraram no templo para ver o Deus, as imagens do Deus de Israel, esse Deus que tinha feito maravilhas, não viram nada. Não viram nada. Cadê eu? Não é? Cadê as imagens? Cadê os deuses? As esculturas? Cadê? Não tinha. Cadê o Deus que nós cultuamos e louvamos, sabemos que Ele está aqui presente? Nós não vemos, mas sabemos que Ele está aqui. Então, foi uma grande oportunidade que Ezequias perdeu, irmãos. E aí surge uma expressão, guarde essa frase. Se você não puder guardar nada dessa mensagem, que eu creio que não vai acontecer isso, mas guarde pelo menos essa palavra, essa frase. Às vezes a prosperidade é uma ameaça maior do que a adversidade. Às vezes a prosperidade é uma ameaça maior do que a adversidade. Vou ilustrar para você dizer, eu não entendi bem, pastor, ainda. Vou ilustrar. Às vezes a gente ora, o irmão pede, irmãos, olha, estou pedindo aqui, né, para passar naquele trabalho, naquele emprego, naquele concurso, tal, e a gente ora, e o pai ora, e a mãe ora, e a família ora, e o culto de oração lá, o grupo dos lares ora, e se faz, quem sabe, até jejum, e ora, e ora, e ora. Essa aí é a adversidade, né? Mas quando vem a prosperidade, é aprovado, é claro, quero considerar o seu empenho, mas não se esqueça, o que o sábio Salomão disse muito bem, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, ou seja, nós nos preparamos, não somos cavalos, mas somos gente. O que ele quis dizer ali para a gente? Que nós nos preparamos, mas a vitória vem do Senhor, é o Senhor quem dá a vitória. Tire da sua mente aí que foi seu empenho, as noites perdidas, isso faz parte, isso é o seu suar mesmo. Queimar as pestanas, porque Deus não vai ser injusto colocando você na frente de alguém que fez, e que lutou e que se empenhou. Agora tem uma coisa, colocar e honrar o seu empenho, a sua fé, isso só Deus faz. Só Deus faz, dá o que nós não merecemos. E aí, quando vem a nomeação, a colocação, começa a trabalhar, pronto. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Já compra uma... Ia usar a ilustração da casa de praia, mas num tempo como esse, né? Vou usar a ilustração da casa do campo. Compra um sitinho, uma casa de campo, e aí um domingo ou outro, pastor, estou lá, estou descansando, descanse, meu irmão, é bom. Não há problema algum você tirar um final de semana para você descansar, vá descansar. E esse um final de semana vai ficando 2, 3, 4, 5, 6 meses, quem sabe anos. Às vezes, a prosperidade é uma ameaça maior do que a adversidade. Na adversidade você estava firme. Ô pastor, e eu vou ter lutas direto, problemas direto, para que eu... Não, irmão. Na adversidade ou na prosperidade, continue a sua vida louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, tendo prazer de chegar na casa do Senhor, de estar com seus irmãos, não é? Cultuando ao Senhor. Então, cuidado com o que vê em sua casa. Por último, irmãos, o penúltimo, por que é que eu digo último? Porque sempre tem um pouquinho mais, não é? E eu vou correr um pouquinho mais aqui. Cuidado com as consequências de suas decisões e atitudes. Cuidado. Cuidado
com as consequências de suas decisões e atitudes. Por quê? Versículos 16, 17 e 18. Vá até a sua Bíblia, por favor. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no passo do rei da Babilônia. Irmãos, agora nós vemos o profeta Isaías visitando o rei Ezequias, não mais para dar uma palavra de que ele partiria, não mais para dizer que Deus iria curá-lo, mas agora para repreender a atitude, a decisão do rei Ezequias. Tem gente que não gosta de repreensão. Eu fico imaginando às vezes como é em casa, como é nos relacionamentos humanos, dentro da igreja, porque se eu como pastor, e olhe que quando é extremamente necessário, porque devia ser mais, chamo a atenção e exorto, eu vejo de cá que ficou emburrado, um cara feio, imagina o que está ocorrendo em casa. A mãe chamar a atenção da filha, o pai chamar a atenção do filho e diz: meu filho, que coisa é essa que você está fazendo? Que namoro é esse? Que eu tenho ouvido comentário aí, é porque às vezes os pais fazem vistas grossas. É uma fuga, viu, meu irmão? Não tenha o receio de confrontar o seu filho, a sua filha, naquilo que é necessário. Nós não gostamos, não. Não gostamos, não. Mas é necessário. Se necessário mesmo for. E agora o profeta é enviado para repreender. E para dar uma palavra não dele, mas de Deus. Irmãos, na realidade isto acabou acontecendo, o que o profeta Isaías disse, 200 anos depois. 200 anos depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade o reino de Judá. Invade. E leva tudo quanto tinha de ouro e prata, tudo quanto Isaías diz aqui, aconteceu, 200 anos depois. Quem sabe foi, não quero forçar o texto, uma estratégia de preparação de 200 anos. Porque o que os governantes querem, muitas vezes é o poder. O poder. Quem sabe foram estratégias criadas durante 200 anos para chegar e invadir Judá. E aconteceu tudo aquilo que o profeta Isaías tinha falado. Foi uma insensatez, irmãos, de Ezequias. Uma decisão errada de mostrar tudo, não de receber era próprio, mas de mostrar tudo, as armas, o que tinha, o ouro, a prata, o que ele tinha, os seus tesouros, irmãos. Dar assim de mão beijada, abrir a casa. Imagino que esses homens chegaram, essa comitiva chegou lá diante, olha, nosso rei, vamos preparar aqui uma estratégia, porque o negócio lá está bom. Coisa lá está cheia de ouro, é assim, algo que nós não podemos perder a oportunidade, quem sabe sim. E nós percebemos então, irmãos, que isso se cumpriu, inclusive nós temos o registro no livro de Daniel, que Daniel e seus companheiros, eles foram levados à Babilônia. E outra mais, até a descendência mesmo colocada em xeque. A descendência de Judá colocada em xeque. A estratégia de que não visse Jesus Cristo, porque ele veio de Judá. O rei dos reis nasceu de Judá. Por quê? Porque os eunucos aqui, se você me pergunta, eram eunucos como? Eram oficiais, pessoas que trabalhavam no reino? Sim. Eram pessoas que tinham habilidade como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, não vou citar os nomes babilônicos. Quem é que vai me ajudar aqui a citar os nomes hebraicos deles? Ananias, Azarias
Misael. Muito bem, muito bem. Esses nomes, porque esses outros que eu citei anteriormente, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram dados lá em Babilônia. Para desaculturados, olha, esqueça esse negócio aí, porque cada nome daquele lá, o Hebreus nós sabemos muito bem que não botava nome porque era nome de artista, nome de cantor famoso, que às vezes a gente não sabe nem pronunciar. Não, eu não vou falar muito, porque Poliano meu já disse aqui, não vou falar mais. 2 L's, um Y, 2 N's. Né? Mas eu, porque fui pelo romance, Poliana, quando eu li, Poliana moça, Poliana menina e tal. Então, a filha daquele pastor inglês. Então, foi nesse sentido. Depois até quis trocar as letras. Eu peguei um professor na universidade que disse, nós colocamos cheio de Y, e não sei o quê, com W. Aí eu digo, rapaz, vou lá. Fui no cartório, na época, cada letra era R$60, isso há anos atrás, Poliana está com... Aliás, não vou dizer a idade. mas já está formando. E eu desisti, então, na época de trocar o nome. Mas, irmãos, eunucos, não apenas os que cuidavam dos negócios do reino estrangeiro, né, onde eles estavam, cativos, mas eunucos também porque eram castrados, para que não gerasse descendência. Aí nós vamos ao último aspecto, irmãos. O último cuidado com as suas reações. Cuidado com as suas reações. Cuidado. Porque decisões, consequências, nós naturalmente temos reações ao que decidimos, ao que agimos. E ao que nós ouvimos de confronto, temos reações. Versículo 19 e último. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois em meus dias, paz e verdade. Ou seja, o que é que Ezequias está dizendo aqui, irmãos? Ezequias está tendo uma reação, uma resposta, que não esboçou nenhuma preocupação com o bem-estar de seus descendentes. Ele disse, como é? Deus disse o quê? Que são os meus descendentes que sofrerão isso, mas não haverá no meu reinado, ou seja, não será comigo. Então, boa essa palavra, porque não vai ser comigo, não vai ser com meus filhos. Ou seja, o que é que eu tenho a ver se vai ser depois, se vai acontecer depois? Bom que não seja comigo, mas com até os meus filhos, que aconteça. Uma reação egocêntrica, só olhou para si mesmo. Graças a Deus, ó, grave isso, graças a Deus a gente não é Deus. Porque quem sabe se a gente fosse Deus, não vai acontecer depois não, vai ser agora mesmo. Vem lá, rei da Babilônia, Baladã, invade aqui. E Ezequias teve uma reação, irmãos, surpreendente. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos sabem muito bem. Que seja conosco, não é assim que a mamãe diz quando o filho está doente? Que seja comigo, Senhor, mas que não seja com meu filho. Que eu sofra as dores dele. Que eu parta, mas que ele não vá agora. Que seja comigo, pode lançar para mim. Posso sofrer, mas não seja com meu filho querido. Não seja com a minha filha querida, isso. Mas Ezequias, irmãos, deixa aí, é boa palavra, ou seja, é até de forma irônica, os comentaristas dizem. De forma irônica, irresponsável, foi. Irresponsável. Não, é boa palavra, que aconteça. Que amanhã o nosso Brasil, o nosso mundo, né? A igreja, aí, Deus tome conta. Conta que não aconteça com a gente. Irmãos, há uma pergunta que se faz assim. Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Eu sei que isso é importante. Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Ligado às questões ecológicas, não é? Muito lixo no mar. Muito esgoto sendo lançado em oceano. Sem um tratamento devido. A questão ecológica é séria. A água amanhã, que
Não se desespere, meu irmão, não coloque uma fobia que você como crente não deve ter, mas é algo que nós precisamos nos preocupar. Como será o mundo amanhã? As guerras, o sermão profético de Cristo, tudo isso. Mas uma pergunta muito mais importante, sim, do que essa. É que filhos nós estamos entregando ao mundo? Que filhos nós estamos dando ao mundo, à sociedade? Que filhos, que geração está vindo aí? Se não será uma geração que vai sofrer. Quem sabe, note bem isso, as decisões, as escolhas, as atitudes da nossa geração, de nós aqui, e que terá uma consequência na geração seguinte. Terá uma consequência. Uns anos atrás me enviaram um vídeo de uma igreja nos Estados Unidos, num campo, como às vezes a gente vê, eu digo, oh meu Deus, que maravilha. Enquanto nós estamos envolvidos numa selva de pedras lá, nesse local, eu imagino a bênção que era. E depois essa igreja só ficaram umas fotos dos obreiros, dos irmãos que passaram ali. A igreja é visitada às vezes. Pode ser que alguém diga, não, mas é porque aquele local, e ocorre, aquele local ele ficou desabitado e tal, algumas questões de povoamento, sim, pode ser, mas não foi, irmão, sabe o que foi? A geração anterior não fez com que a que sucedeu pudesse ser santamente impregnada pelo Evangelho. Tem hoje netos de crentes zelosos que já se foram, que hoje eles estão no mundo, mundanos. Porque uma coisa é estar no mundo, desse aspecto, mas mundanos. Tem mais nada a ver com o que o vovô e com o que papai e mamãe fazia. Estão longe do Evangelho de Cristo. Não querem saber de igreja, de pastor muito menos. Podem ter alguma sequela, alguma ferida? Pode. Mas vem aqui, e que ferida é essa? Que em vez de buscar a restauração e o conserto, leva a nos afastar de Deus. Que filhos, aliás, nós estamos dando ao mundo? Que geração de crentes virá depois de nós, irmãos? Finalizo, irmãos, porque a pergunta feita a Ezequias é feita a nós, a cada um de nós aqui, a cada família aqui representada, em pleno século XXI, a mesma pergunta. O que veem as pessoas quando vão à nossa casa? O que é que elas veem? Quando elas entram dentro da nossa casa? O que elas veem em nossa vida? O que veem as pessoas quando olham para nós? O que é que elas veem? O que é que elas notam? O que as pessoas veem em nosso lar e em nossa vida? É uma pergunta que só você pode responder com a sua família. Eu quero crer e trago para mim também que as pessoas, elas vejam de fato Cristo em nós. Um lar que ama e que adora Cristo, que adora o Senhor. Um lar onde o Senhor é cultuado. Um lar que é imperfeito, sim, mas é um lar onde as feridas são tratadas, curadas, os relacionamentos, um lar onde há perdão. Então, certamente as pessoas vão ver um lar com saúde, uma vida saudável em Cristo. E uma bênção, de fato, como nós cantamos e falamos. Que Deus nos ajude, irmãos, nos abençoe, nos fortaleça, para que a essa pergunta, o que viram em tua casa, nós possamos responder com as nossas ações, com as nossas escolhas, decisões sábias, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos nessa manhã. Louvado seja teu nome, porque a tua palavra, seja na antiga aliança ou na nova aliança, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento,
traz princípios para nós. Esse episódio, Senhor, está distante de nós séculos, milênios até. Mas quando nós lemos e percebemos que o ser humano ainda é o mesmo ser humano, com as suas mazelas, nós reconhecemos, Senhor, que não devemos nos esquecer dos cuidados que nós devemos ter em nossa vida, em família, em igreja. Pai bendito, glorificado seja o teu nome através dessa palavra. Que ela sirva como edificação, como é próprio da palavra, por tua misericórdia e graça à tua igreja. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, sejam conosco hoje e sempre. Amém.